Olá, a equipe do Extensão 48 hoje está a mais de 300 quilômetros de Campinas. Nós viemos conhecer a aldeia Rio Silveira, em Bertioga, São Paulo, onde é realizado o projeto de extensão do Instituto de Geociências Atlas Bilíngue Guarani-Português. Vamos conferir então o vídeo, professor? Vamos. Vamos conferir mais este Extensão 48? Vem conosco. Brasil, Estado de São Paulo, Bertioga. A quase 30 quilômetros do centro urbano, a água ainda brilha transparente e a luz do céu, mesmo sem sol, ilumina as folhas dos palmitais, as bromélias e as ervas. A fumaça sobe apenas do fogão de lenha ou do cachimbo cuidadosamente esculpido pelas mulheres indígenas. Num limite sutil entre o urbano e o rural, uma população conversa em outra língua, Guarani. Eu sou Toninho, professor, meu nome é Carainhenduá, né? Na aldeia, o nome em português é considerado apelido até que o pajé, um ano depois do nascimento, certifica o nome em Guarani. Então, para nós, o nome português é o nome de documento, né? Para eles ter a vacinação, para ter encaminhamento, caso de doença, enfim. Para ter esse documento que segundo a cultura envolvente quer da gente, né? Na escola, as crianças já estão estimuladas a falar duas línguas. O apoio didático para isso está nos livros elaborados dentro do projeto de extensão Atlas Bilíngue Guarani-Português do Instituto de Geociências da Unicamp. Uma das coisas que a gente percebeu logo de início na escola é que é uma escola numa aldeia, é uma escola indígena, mas que todo o material didático, de apoio didático é em português. E aí a gente propôs o primeiro material, que é esse material aqui, Aivu, que é um material de alfabetização em Guarani, né? E nós fizemos esse primeiro material aqui, sobretudo a questão de verbos, que foi uma demanda do Toninho, que alguns verbos importantes em Guarani pudessem estar aqui, até mesmo para eles terem esse aprendizado da língua, né? E o outro, também de uma demanda aqui, sobretudo do Sérgio, né? Que é o Cariguai Regua Cuxaia, que é um material de planta e animais mais representativos aqui da aldeia. Saber o que está falando. Esta é a colaboração principal do Atlas, na opinião do líder espiritual indígena Sérgio Macena. E também nós vemos material didático também feito em outras aldeias, e algumas palavras não tinha direção. Então a gente ficou muito preocupado também, porque se você fazer um livro na língua materna, você tem que fazer o certo, o correto, para não depois ter um problema lá na frente, né? As crianças aprendem uma coisa, na realidade, na fala verdadeira é outras coisas. E eu achei esse livro muito bacana, porque ele trata da natureza como uma coisa extremamente importante. E eu acho que realmente esse é o caminho. Com a implantação de vestibulares indígenas em universidades brasileiras, o conteúdo é importante para jovens que seguem o exemplo de Antônio Macena, formado em pedagogia na USP e hoje professor na Reserva Rio Silveira. Vestibular indígena, ela é complemento, né? Vai complementando aquilo que já a gente está planejando, né, para o futuro, né? E esse futuro está na mão dos novos estudantes, né? Implementa o conhecimento de Juruá. Juruá para nós é o não indígena, né? Para a gente ter uma integração mais forte, né? O ensino superior, hoje ela é extremamente importante para o indígena porque
hoje é necessário que se tenha, né? Porque hoje em dia a maioria das lideranças, pessoas que fazem movimento indígena, eles têm uma certa dificuldade por causa de formação mesmo. Então é uma coisa bem interessante as faculdades abrirem a porta para os indígenas para que eles comecem a ingressar e poder entrar nesse mundo político tão complicado que é desfavorável ao indígena. Quantas coisas que nós passamos para ter essa escola hoje, né? E a gente não desistimos disso, e fomos para buscar nossos interesses, né? Então, quando nós formamos, quando a gente fizemos esse pensamento voltado para a comunidade. Ver uma determinada cultura sem que se tenha os filtros, que às vezes as referências bibliográficas, a teoria, ela não consegue transpor para você ter um conhecimento mais aprofundado sobre determinada comunidade, seja ela indígena, quilombola. Mas quando a gente, num projeto de extensão, consegue trazer esses alunos e essas alunas num processo formativo de graduação, é extremamente importante, porque ele sai com uma formação diferenciada. E a universidade a gente tem uma produção de conhecimento, que a gente diz não indígena, né? Que é interessante para eles de uma certa perspectiva, mas também a gente precisa sempre prestar atenção no que eles precisam da gente. Fazer esse intercâmbio e trazer coisas, porque a gente acaba trazendo conosco, né? Mesmo em termos pessoais, mas também em termos acadêmicos e profissionais, coisas que a gente aprende lá. E às vezes não são coisas assim super específicas, às vezes é uma coisa assim, um conhecimento de vida que você tem e que você leva para o seu profissional, né? E isso é importante, mas também levar os conhecimentos da universidade, né? O conhecimento que de alguma maneira vai ajudar eles a acessarem os espaços externos à aldeia. Então, aquilo pode ser um passo para que ele pode ajudar ele no vestibular, numa entrevista de emprego. E acho que a ideia é essa, fortalecer para que eles ocupem esses espaços e eles comecem a ser cada vez mais protagonistas nesse material. Acho que por enquanto a universidade tem esse papel de ser uma ponte, né? Para que eles comecem a ocupar os espaços e deixar os espaços mais democráticos, né? Fortalecer a gente, trazer a cultura deles para cá e levar de volta essa linguagem, né? Que eles precisam, né? De médicos, advogados, para fortalecer a luta deles, né? Demarcação de território, as próprias questões culturais, para fazer valer as políticas públicas, né? De reconhecer a importância de ter materiais didáticos na escola em língua guarani, que reconheçam as tradições, que reconheçam a cultura deles. Apiro Japo, Quachá, Pará, Guarani eu Nhimboyangwa, ko Orera Queri Nhimboyangwa, Angware Guaro Japo, Chiriwu, Ajopona, Quacharo Japoa, Javiru Piro Jopona, Chira Queri, Chiramumino Queri Nhimboyangwa Japo. Então, eu falei assim, vou traduzir agora. Eu falei que eu estou muito feliz por ter conseguido fazer um livro didático que possa ensinar meu filho, meus netos e futuramente até os professores também poderiam estar usando esses material didático dentro da sala de aula em todas as aldeias.
Música